Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Com a Pro está tudo bem. Nossa aula hoje é sobre geografia. Vamos iniciar o livro 4. Pegar a apostila 4, todos, geografia, página 215, tá? Então, neste bimestre, vamos falar sobre natureza, a natureza em foco, que é a unidade 4 do livro de geografia, tá? Por que que nós vamos falar sobre a natureza em foco? Você já percebeu que tudo que consumimos vem da natureza? Perceberam, né? E o quanto importante é a natureza, quanto importante para nós fazermos a preservação da natureza. Por exemplo, a água. A água é essencial para a vida. Nós dependemos da água para tudo, para nos higienizarmos, para beber, para cozinhar, lavar a louça. E eu posso lavar minha louça com uma água toda suja, poluída? Não, porque eu vou comer, eu vou usar aquela louça para fazer minhas refeições, né? Então, nós temos que cuidar bem da nossa água. Para irrigar os alimentos, né? Para navegação, o turismo, o lazer e até para produzir eletricidade. Então, olha quanta coisa que nós usamos para a água, né? A água. Por exemplo, agora nessa época de seca, no país todo, olha como que estamos sofrendo com a falta da água, né? Com a falta da chuva, né? A importância do solo. O solo é importante para quê? Por que temos que preservar nosso solo, não jogando lixo, não contaminando não jogando lixo, nem material contaminado para não contaminar o lençol freático, né? Que é onde vai dar a nossa água. É, os benefícios que dá esses recursos, né? Por onde obtemos o nosso alimento, é da terra também que usamos, que tiramos os nossos recursos naturais, né? Como os minérios, como o ferro e o alumínio, os combustíveis, carvão e petróleo, e também para a nossa construção, né? Para construir nossas casas e tudo mais. As máquinas e equipamentos, o transporte para nos locomovermos. Então, olha a importância do solo para a gente, né? E você já percebeu também que tudo que está na natureza e atende às nossas necessidades é chamado de recurso natural. Então, isso vocês já aprenderam, né, o ano passado e esse ano também, que tem os recursos naturais não renováveis e os renováveis. Então, nós temos que cuidar, né? E o homem depende da natureza para sobreviver, é o que está falando aqui nessa página, né? 215. Com o aumento da população, gera cada vez mais a necessidade do uso da água, do solo, dos minérios, dos combustíveis e, e transformam tudo isso em trabalho humano, né? Então, para precisar de mais combustível, eu preciso de mais pessoas para trabalharem. De solo, eu preciso de mais pessoas para construírem. Vocês viram quantos prédios estão fazendo, estão construindo ao nosso redor e antigamente quase não tinha? Por quê? É para dar teto para toda essa população, tem que ter mais prédios, né? Porque não tem tanto terreno para fazer tantas casas assim. Então, hoje eles estão usando desse recurso, né? E na página 216, vocês vão observar umas imagens. Ó, primeiro, contaminação de ferro no Rio Tinto, Espanha, Europa. Então, esse problema de contaminar o solo e a água não é só do Brasil, é do mundo todo. Do mundo todo, eles contaminam o solo. E a extração também dos recursos naturais, dos minérios, se feito de forma ilegal, pode contaminar o solo, contaminar a água, contaminar o lençol freático, tá? No 2, olha só, descarte de lixo irregular em São José dos Campos, Brasil. O descarte do lixo irregular também é proibido, como os antigos lixões. Eu vou colocar umas figuras para vocês de lixões, a diferença de lixão e aterro sanitário, para vocês olharem. Hoje é proibido os lixões, é claro que tem, né?
mas é proibido porque lá o lixo fica a céu aberto, contamina o solo, tem bastante animais, ratos que transmitem doença, né? Tem urubu que vai lá comer as carniças, então tudo que não presta. E nisso vai muita gente que depende do lixo, do material reciclável para viver. Então essas pessoas acabam ficando doentes, acaba sendo contaminada por esses detritos, né? Jogados lá. Então não pode. Então tem que ser tudo legalizado, como aterro sanitário. No aterro sanitário é tudo legalizado. Eles vão no aterro sanitário, tem tudo uma etapa. Eles cavam a terra, impermeabilizam a terra, jogam o lixo, colocam terra, impermeabilizam de novo, jogam e assim vai. São etapas, como se fosse uma camada. Eles fazem várias camadas na terra até chegar no topo. Chegando no topo, eles fazem uma plantação, tipo uma floresta. Sabe onde tem um aterro sanitário desativado? Ali na região do Parque do Carmo. Lá, se vocês passarem pela Aricanduva, tá bem grande. Aterro sanitário desativado. Por quê? No aterro sanitário, você não pode construir nada por conta do gás metano que sai da decomposição da matéria orgânica. Então, você não pode construir, é perigoso explodir. É claro que esse gás que sai da decomposição da matéria orgânica é tratado, é encanado, mas mesmo assim é proibido você fazer qualquer coisa em cima, porque pode ser que tenha gás lá e pode causar uma explosão séria, tá? Eu vou colocar a foto para vocês verem. E no 3, poluição do ar na cidade de São Paulo. Olha a cidade de São Paulo como que é, cinza, cinza de tanta poluição. E na 4, ó, minério de ferro, Carajás, Parauapeba, Pará, Brasil. É um lugar onde é uma mineração, tá? Onde eles retiram esse recurso do nosso solo. Agora, ó, você poderia identificar os problemas ambientais que estão ocorrendo em cada foto? Então, vocês vão olhar cada foto e vão colocar os problemas ambientais aqui, tá? E a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Agora, na página 217, os problemas ambientais no meio rural. O que acontece lá no meio rural? A agricultura e o extrativismo, tanto vegetal quanto mineral, são atividades que ocorrem nas áreas rurais e provocam alguns dos mais graves problemas ambientais que afetam tanto o meio ambiente quanto a sociedade que dele dependem. Veja algum deles e as consequências que acarretam. O que pode ocorrer a agricultura e o extrativismo? Feito irregularmente, sem um estudo, sem um profissional da área para olhar e orientar. Desmatamento, corresponde à retirada da vegetação natural para dar espaço à produção de alimento. Então, a pessoa quer usar a agricultura e desmata uma área que não pode, desmata sem saber. Aquilo vai causar um desmatamento. E esse processo altera a vida de vegetais e animais que vivem, promovendo muitas vezes a sua extinção. Aqui tem uns animais, vocês estão vendo? Todos esses animais são ameaçados de extinção, porque o homem foi lá e mexeu na terra deles. Aí depois ele invade as casas e fala: ai, teve um bicho aqui, uma onça, um tigre, um tucano. Por quê? Não é ele que invade, o homem que invadiu o espaço dele. É isso que acontece. Na página 218 também, animais brasileiros correspondem a 9% da fauna mundial. Além disso, o desmatamento também provoca mudanças de clima, isto é, altera a quantidade de chuva que cai numa região, diminuindo a quantidade de água dos rios, das nascentes e fontes, né? E isso interfere muito. Se a retirada da vegetação é feita nas margens do rio, o processo de desgaste provoca a queda das suas margens para dentro do rio. Então, olha na foto que vocês estão vendo, ó. Eu vou só terminar de explicar aqui para a gente poder discutir a foto. Se a retirada da vegetação é feita nas margens dos rios, o processo de desgaste provoca a queda de suas margens para dentro do rio, diminuindo desta maneira sua profundidade e o volume das águas correntes.
causando um assorreamento, tá? Isso acontecendo prejudicará a vida dos peixes e de outros organismos que nele vivem. E, é claro, diminuirá o abastecimento de água e as formas de transporte da região, das pessoas da região. Então, olha só essa foto. Você sabe o que é assorreamento? Águas das chuvas vai levando a terra solta. Então, ó, olha na imagem de baixo como é bonito. As matas, como as matas ciliares os impedem. A mata filtra a água da chuva. Então, olha só, tá vendo? Tudo verdinho, cheio de mata. Vou colocar a foto para vocês olharem, tá? Tudo verdinho, olha aí. Tudo bonito, tudo cheio de árvores. E o rio fazendo seu percurso naturalmente, passando, ó. Tá vendo? O rio consegue fluir, as raízes seguram a terra, sugam a água da chuva. Agora, o que acontece? Quando há um desmatamento impróprio, um desmatamento sem um estudo daquela terra, daquela área, olha o que acontece. Quando chove, não tem nada que segura a terra, então a terra vai cair para dentro do rio, tá vendo? Fazendo com que a água suja, os peixes morram. Então é isso que acontece, isso que é um assorreamento. É a terra entrando para dentro do rio, tá? Outro problema causado também pelo desmatamento é a destruição do solo. Então, vai destruir o solo, né? A vegetação protege o solo da exposição do sol e da chuva. O solo exposto ao sol fica duro e seco, e as chuvas fortes lavam dos solos lavam, né, e levam também dos solos nutrientes necessários para a recuperação vegetal. Chamamos esse processo de desgaste de erosão, e isso se torna uma erosão, vai causando aqueles buracos, tá? É isso que acontece. Aqui onde eu moro, antigamente, quando eu era criança, tinha muita erosão, porque eles desmataram aqui, era uma mata grande, eles desmataram para construir as casas, para fazer o bairro, né? Então tinha bastante. Hoje em dia não, porque já está tudo construído, mas tinha. Uso de agrotóxico na agricultura. Isso é um problema também usado sem estudo. Tudo tem que estudar, tá? Como você já sabe, a agricultura é responsável pela produção dos alimentos para todos. Nós dependemos da agricultura, né? Ponto. Isso é certo, é fato. E assim, a atividade mais difundida no mundo todo, já que há cada vez mais pessoas para se alimentar. Então, dependemos da agricultura. Para comer um delicioso bolo de cenoura, precisamos da agricultura. Para produzir mais e preservar as colheitas, as indústrias químicas desenvolveram vários tipos de fertilizantes e pesticidas que são aplicados sobre as plantações e no solo. Aqui tem uma foto de um moço jogando esse veneno nas plantas, né? Que ele é muito importante para combater as pragas, mas o usado em excesso, ele é prejudicial à saúde, tá? Então tem que saber usar. Por isso que tudo que a gente compra do mercado, da feira, do sacolão, a gente tem que lavar muito bem os legumes para consumir, tá? E mesmo assim acaba entrando eles absorvem alguma coisa desse veneno, não tem como. Porém, o uso indiscriminado e abusivo desses produtos provoca problemas de saúde para as pessoas que os aplicam e também para aquelas que o consomem. Então, antigamente morria muita gente lá no campo, porque usava sem proteção nenhuma. Agora não, agora tem todo o estudo, tá? Os vegetais e os solos contaminados vão perdendo seus nutrientes orgânicos e, consequentemente, ficando empodrecidos, necessitando cada vez mais de produtos químicos para manter a produção. Tá? Agora aqui, na página 220. Com as chuvas, esses agrotóxicos são carregados para o interior do solo e para os rios, contaminando também as águas que são utilizadas para o consumo das pessoas, além de promoverem a morte de muitos peixes. Há ainda outras práticas agrícolas que afetam o meio ambiente. Então, olha, as queimadas que a gente tanto vê nos jornais, por isso que é importante criança também assistir um pouquinho de jornal. Vocês vê como estão queimando as coisas, a floresta, né?
Irrigação, o uso sem controle da rega através de canais de jato de água encanada, retirada dos nutrientes do solo, empodrecendo-os. Então, se você coloca muita água também, você mata as plantinhas, tá? Eu já matei muitas plantinhas por causa disso. Agora eu já aprendi que não pode colocar muita água. Monocultura, a plantação em larga escala de um único produto causa desequilíbrio nas cadeias alimentares, favorecendo o aparecimento de insetos e pragas que prejudicarão a produção de alimentos. Então, nessas 3 fotos, tem esses problemas: a queimada, a irrigação e a monocultura, tá? E a extração mineral também é um problemão. Os minérios encontram-se nas rochas, que normalmente estão recobertas por vegetação. Por isso, o desmatamento é considerado um problema para a atividade mineradora. Além disso, na extração de minérios é preciso fazer escavações até o subsolo, alterando a paisagem, tornando o solo frágil e comprometendo a existência de muitos seres vivos. Então, eles têm que mexer na. Olha essas imagens aí que eu vou colocar para vocês. Barragem de Brumadinho antes do desastre, lá em Minas Gerais. Olha como que era antes e olha como ficou depois do desastre. As 2 fotos mostram a mineração de Brumadinho, Minas Gerais. Na primeira, como era antes do desastre, que fez romper a barragem de rejeitos minerais. Na segunda, como ficou depois do desastre. Então, foi arrastando tudo, arrastando casa, arrastando e o mar abaixo, e terra abaixo, tá? Então, esse foi um grande problema. Agora, essas 2 páginas nós vamos fazer ao vivo. A 222. A atividade mineradora produz grande quantidade de resíduos químicos, na maioria das vezes descartados no próprio meio ambiente, provocando a destruição dos solos, contaminando os rios e reduzindo a biodiversidade. Complete o quadro com informações sobre os principais problemas ambientais que ocorrem no meio rural. Então, tem problemas rurais e as causas. Vocês vão colocar 3 problemas que ocorrem e causas, tá? Por que é realizada a queimada? Por quê? O que acontece que tem queimada, hein? Vocês vão me explicar. Quais são as consequências dela? Quais são as consequências da queimada no meio ambiente? Aí na página 223. Leia a tirinha Armandinho de Alexandre Beck. Fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Um menininho vendo uma árvore cortada. Ha, ha. Vocês ainda não nos venceram. Então, olha o menininho olhando para a árvore, né? O Armandinho está com vergonha do quê? Do que será que o Armandinho está com vergonha? Olhando a tirinha, o que vocês acham? Releia o último quadrinho. O que ele quer dizer? Vocês ainda não nos venceram. Em sua opinião, como o desmatamento influencia a vida dos animais? Então é isso. É bom vocês irem refletindo. Quem quiser fazer antes pode fazer. Quem quiser fazer na aula ao vivo, pode fazer também, tá? Então, tem mais uma também. Olha, leia a reportagem e responda as questões a seguir. Tem geografia na história. Essa é uma reportagem que passou. Esta matéria foi originalmente publicada na edição 126 do jornal Joca, 25/6/2019, tá? Tá disponível para a gente ver. Insetos correm risco de sumir do planeta, diz estudo. Olha, a gente já leu um parecido com esse em português, né? Das abelhas, que elas ficavam desorientadas com o uso dos pesticidas e acabava se perdendo da sua casinha, né? Então vamos lá. Quase metade, 40% da população de insetos corre o risco de sumir do planeta nas próximas décadas por causa da perda do seu habitat, do aquecimento global, da agricultura e dos agrotóxicos usados nesse processo. A conclusão é de uma pesquisa feita com base em 73 estudos nos últimos 13 anos sobre o assunto. O relatório será publicado na edição de abril da revista Biological Conservation. Ai, não sou boa de inglês, gente. Com o volume de inseto
como o volume do inseto diminuiu 2,5% a cada ano, daqui a 100 anos, muitos deles podem desaparecer da Terra, calculam pesquisadores das universidades de Sydney, na Austrália, e da Academia de Ciências Agrônomas na China. Apesar do risco de extinção atingirem os animais, o processo com os insetos está ocorrendo 8 vezes mais rápidos e é 2 vezes mais abrangente do que entre vertebrados como os mamíferos, répteis e pássaros. Os números se baseiam em dados da Europa e dos Estados Unidos, mas como a agricultura intensiva, que tenta tirar o máximo de proveito da terra, reduzindo seus nutrientes. E as mudanças climáticas estão presentes em todo o mundo. Eles refletem um cenário mundial, argumentam os cientistas. Para os pesquisadores, uma das medidas que podem ser tomadas para frear o processo de extinção dos insetos é substituir pesticidas, produtos químicos que matam pragas, incluindo os insetos, e fertilizantes sintéticos que aumentam a produtividade da terra na forma artificial, por produtos menos prejudiciais ao meio ambiente. Então, essa é a reportagem que diz que os insetos estão sumindo devido ao uso desses inseticidas. Segundo a reportagem, quais as causas que poderão contribuir para o desaparecimento dos insetos no planeta? Quais as consequências que isso pode causar à população do mundo? Que medidas podem ser tomadas para evitar o processo de extinção dos insetos? Então é isso. Essa foi nossa aula de hoje de geografia. Nos encontramos na aula ao vivo, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima aula. Tchau!